hoje, domingo, dia do Senhor, e de uma forma mais especial, celebramos hoje, dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo foi derramado. Celebramos também a obediência dos apóstolos. Qual foi essa obediência? Olhem, fiquem aqui em Jerusalém, aguardem a promessa, porque do alto vocês serão revestidos com o Espírito Santo, com o Paráclito, e cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, vocês serão as minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Capadócia, na Europa, na África, na Oceania, nas Américas, aqui onde nós estamos no Brasil, e até os confins do mundo. Essa é a nossa fé, meu irmão e minha irmã. Porém, vamos comentar um pouco o que aconteceu durante a história. O sonho do homem de ser Deus, aquela mentira que foi contada para os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Não! Se vocês comerem o fruto dessa árvore, o fruto da árvore proibida, que o Senhor disse para vocês não comerem, vocês serão como deuses. Olha isso! Olha como a humanidade começa ali a ser enganada. E aí, parou por aí? Parou em Adão e Eva? Infelizmente não, né, meu irmão? Essa ganância, esse egoísmo de serem deuses vem trazendo para nós, vem acarretando durante toda a história da humanidade tantos males, tantas mortes, tanta guerra, tanto egoísmo, tantas doenças, tantas pessoas, tanta escravidão, tantas coisas que aconteceram porque os homens querem aquilo, sempre quiseram aquilo que foi prometido pelo inimigo de Deus para os nossos primeiros pais. Se vocês comerem desse fruto, vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Em Jesus, meu irmão, minha irmã, em Jesus, Ele renova, Ele faz nova todas as coisas. Ele diz que nós precisamos amar, que nós precisamos perdoar, que nós precisamos acreditar e crer naquele que Deus enviou, que pelo seu sangue derramado na cruz, pela sua ressurreição, é o que nós estamos caminhando, não é? Olha, nós estávamos lá na Quaresma, chegamos na Páscoa do Senhor, e nessa caminhada chegamos hoje em Pentecostes. E foi isso que Jesus disse: se vocês estiverem ligados à videira verdadeira, vocês produzirão muitos frutos, e os vossos frutos serão para a vida eterna. E o que o Senhor Deus nos fala em Apocalipse, capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei e farei morada, eu com você e você comigo. É isso que nós estamos celebrando, o dia de Pentecostes. Estamos celebrando também aquele medo, não só de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Primeiro ele disse: Senhor, eu estarei contigo aqui, eu morrerei pelo teu nome. Jesus falou: olha, você morrerá pelo meu nome, mas antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E não é que aconteceu isso? Porque existia aquele medo. Profecia, meu irmão. Matarão, prenderão o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas também é algo bem profético, não é? Porque se pega todos os discípulos ali, São João, São Tiago, São Pedro, todos eles, Mateus, como que a graça de Deus, como que o Evangelho iria acontecer? Mas aconteceu aquele medo que Pedro teve ali e negou ao Mestre 3 vezes. Mas ainda em 50 dias, o que aconteceu? Pedro continuou ali naquela pegada, continuou ali sendo os líderes. Eu vou pescar, nós vamos com você. E Jesus vai sempre se colocando no meio deles. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos para a leitura, para depois a gente continuar nessa maravilha que é a palavra de Deus. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas. Os discípulos estavam reunidos com
as portas fechadas. Por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu envio vocês. Então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem o retiveres, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa é a riqueza da palavra de Deus. E como a gente estava ali meditando sobre a figura do nosso grande mártir, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Esse Pedro, não é, que havia negado Jesus 3 vezes. Pedro que simboliza cada um de nós. Será que eu, na minha vida, neguei Jesus 3 vezes? Apenas? Ou 30, 300? Quantas vezes, meus irmãos, nas nossas atitudes diárias, com o próximo, com o irmão, com alguém da família, alguém da comunidade, quantas vezes nós negamos Jesus 3, 30, 300 vezes? Porém, o que acontece? Nesse dia, alguns dias depois dessa negação de Pedro, Jesus aparece aos discípulos, as portas estavam fechadas, com medo, para comprovar que realmente eles estavam com medo. Eles tinham medo. Era a preocupação nossa que nós temos da carne. Muitas vezes nos preocupamos sim com a pandemia. Claro que nós temos medo. Temos medo dos nossos familiares. Somos seres humanos ainda. Mas nesse dia, o Senhor sopra sobre eles o Espírito Santo. O Senhor sabia que eles eram carne, eles eram muito fracos. Esse sopro, para que depois em Pentecostes acontecesse em plenitude, é para reforçar ele, não é? A gente pode dar um exemplo aí, bem simples, talvez bem tosco, né? Você vai chegar na hora do almoço, não é? Meio-dia, 1h, você está com fome, você faz aquele lanchinho ali antes, não é? Para poder chegar na hora daquela refeição de domingo, com a família toda preparada. Então é isso. Jesus soprou sobre ele para dizer: aguentem firmes, fiquem aqui em Jerusalém, porque vocês serão plenos, vocês serão cheios do Espírito Santo. É muito bonito isso. É isso que nós estamos na primeira leitura, em Atos 2, está falando sobre isso. É isso também, olha que bonito isso, tá? Que Paulo fala aos Coríntios, lá na segunda leitura. Olha que bonito, precisa fazer essa leitura. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidades de atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito. É muito bonito isso, né? E vai estipulando, né? A um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro uma palavra de conhecimento, a um outro é dado uma palavra de fé, sempre pelo mesmo Espírito. É isso, meu irmão. É o Espírito Santo que realiza tudo em todos. Porém, nós precisamos estar, como eu falei, de Apocalipse capítulo 3. O Senhor dizendo a cada dia: hoje está um dia gostoso, caiu uma chuvinha, não é? Precisamos estar com os nossos corações, você com o seu coração aberto, eu com o coração aberto, porque nós sabemos que mesmo que estiver fechado, como estavam fechadas as portas do lugar, o Senhor Jesus vai entrar. Mas Ele quer que a gente possa ser dócil ao Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, o que aconteceu? Eles estavam ali no mesmo lugar. A palavra em Atos vai dizer para cada um de nós: estavam no mesmo lugar com as portas fechadas. E o Espírito Santo foi derramado.
Olha que maravilha isso. O Espírito Santo foi derramado e eles começaram a falar novas línguas. E eles começaram a profetizar, começaram a falar, começaram a proclamar as maravilhas de Deus. E aquele medo que Pedro tinha de ser preso, ser morto, caiu por terra. Na primeira pregação, já saindo ali, na primeira pregação, converte lá 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, meu irmão. E o que eu mais gosto da leitura, uma das partes que eu mais gosto da leitura de Atos 2, é que a palavra diz lá que pessoas de outras denominações, de outras cidades, do campo, da Capadócia, da Grécia, do Egito, cidadãos romanos, todos estavam ali. Não é coincidência, para Deus nada é coincidência, tudo é providência. Todos estavam ali, meu irmão. Eles estavam ali, por quê? Porque eles experimentaram também Deus. A graça de Deus não é apenas para um povo. Eles queriam que a graça fosse só para eles, não é? Mas não é apenas para um povo. A graça de Deus é para todos. É o que Jesus fala na última ceia: tomai e comei todos vós. Todos. Eu sou apaixonado por essa fala de Jesus. E todos que tocavam em Jesus ficavam curados. E aí? O que nós vamos buscar para nós neste mundo novo? Aquilo que foi oferecido para os nossos primeiros pais? Olha, façam isso. A gente está vendo as receitas do mundo de hoje. São receitas mirabolantes que o mundo nos oferece. Receitas do capitalismo, receitas do egoísmo, receita de pessoas que querem ser, continuam querendo ser como deuses. Querendo ser como deuses. Porém, como igreja una santa, nós temos a opção de abrir a porta, abrir as portas do nosso coração para Deus. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixar a luz do céu entrar. Como diz também aquela canção do Roberto Carlos, um fio da tua luz em uma telha quebrada ilumina uma vida, ilumina uma história para sempre, Jesus. E os discípulos foram todos repletos do Espírito Santo. Mais tarde, Paulo também foi conquistado, cheio do Espírito Santo. Ali, muitos mártires aconteceram ali, muitos perderam a sua vida. Por quê? Porque testemunhavam, não tinham medo de morrer. Tiago foi morto ao fio da espada, como diz em Atos. Meu Deus do céu, quantas coisas aconteceram para que nós, hoje, tenhamos aqui a palavra de Deus, viva, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Essa palavra que nos fortalece, porém, ela precisa ser movida em nós, não pela sabedoria humana, meus irmãos, mas sim pela diversidade de carismas, de dons, que nos diz Paulo aos Coríntios na segunda leitura. Acompanha lá. Nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo de Deus. Aquele Espírito que pairava sobre as águas lá no Gênesis, já estava lá. Aquele Espírito que ungiu aquela pedra que foi, sabe, tinha nome e tinha endereço. O nome era o gigante Golias, era o egoísmo e a prepotência humana. O endereço era a fronte. Davi sozinho não poderia fazer aquilo. Foi Deus que ungiu aquela pedra. É o Senhor que nos unge a cada dia nessa caminhada de vida. Quais são as suas lutas aí na sua comunidade? Quais são as lutas que nós temos aí hoje em plena pandemia? Quais são as preocupações? Com Deus à frente, vamos vencer. Vamos passar por essa tempestade. Esse mar vermelho será aberto à nossa frente pela graça de Deus e pela força do Divino Espírito Santo. Porém, virão outras tempestades, virão outras dificuldades, virão outras muralhas de Jericó. Porém, se nós formos fiéis, como o Senhor diz, fiquem, aguardem aqui o cumprimento da promessa. Aguardem em Jerusalém. Onde é Jerusalém hoje?
A igreja, meu irmão, aguenta firme as tribulações da vida. Fica firme, porque muito, como disse o profeta Eliseu, aqueles que combatem ao nosso favor são muito mais numerosos do que aqueles que estão contra nós. Meu irmão, não tem inimigo de Deus. Não gosto de falar o nome dele, não gosto de dar crédito para ele não, tá? O encardido, aquele que nos falava o Padre Léo, não tem inimigo de Deus, não tem vírus, não tem dificuldade financeira, não tem problema nenhum nesse mundo que vai nos afastar do amor de Deus, como diz em Romanos capítulo 8. Deus realmente é mais. Oremos. Pai Santo, Pai amado, Pai bendito, rico em amor, rico em bênção, rico em misericórdia. Sozinho não podemos. Sozinhos seremos presas fáceis para o inimigo de Deus. Porém, repletos, cheios do Teu Espírito Santo, nós venceremos todas as tentações, todos os males, seja ele o nome que ele tiver, seja o mal que hoje assola a humanidade. Cheio e repleto do Teu Espírito Santo, vamos vencer todo e qualquer. Nós clamamos, Senhor, sobre cada um de nós, derrama a Tua unção, derrama o Teu Espírito Santo, e que nós possamos ser as Tuas testemunhas. Aí onde você está, meu irmão, testemunhe que Jesus é Rei, que Jesus é o Senhor, que o sangue dele nos salva, nos restaura e nos dá vida. Testemunha que ele ressuscitou ao terceiro dia, cheio do Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for repleto do Espírito Santo. Sim, Tu és o Senhor, e repletos do Espírito Santo, vamos vencer toda e qualquer tribulação, seja o inimigo de Deus, seja esse vírus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Acima de tudo, tudo é tudo. Aquele que veio para todos, o caminho, a verdade e a vida. Jesus, acima de tudo, Deus é mais. Valeu!